Então, gente, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre e amigo Jesus esteja conosco, junto às nossas mentes e corações. É com alegria que estamos hoje aqui no GEICAM, pessoalmente. Há bastante tempo que a gente não tinha o prazer de rever os amigos dessa casa de luz, casa de amor, casa do nosso Mestre Jesus Cristo. Nessa noite especial porque é diferente, né? Estamos aí sem a luz elétrica, mas contando com a luz dos corações que desejam conhecer um pouco mais dessa doutrina que tanto nos inspira, tanto nos ampara, tanto nos sustenta a vida. E a gente vai falar hoje de fé. É um comportamento ou fé é um sentimento? Na verdade, quando a gente pensa a respeito da fé, a gente tem um entendimento que a fé, na verdade, ela é uma virtude. É uma qualidade da alma humana, é uma aquisição da alma humana. Sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nos convocou Jesus para que nós despertássemos em nós as nossas perfeições, as nossas qualidades, as nossas virtudes. E a fé é uma virtude, da qual nós vamos construindo à medida que vamos encarnando aqui na Terra, à medida que vamos vivendo experiências, à medida que vamos amadurecendo enquanto espíritos. Espíritos imperfeitos, mas no caminho para a perfeição relativa, no caminho para ser melhor, para agir melhor, para aprender mais e ser mais capacitado, ser um obreiro mais capacitado para Jesus Cristo. Então, a fé ela é uma virtude, é uma qualidade, é uma aquisição do espírito humano. E a gente pode perceber isso porque grandes homens, quando a gente pensa numa Madre Teresa de Calcutá, a gente pensa num Gandhi, a gente pensa num Chico Xavier, a primeira coisa que a gente identifica nessas pessoas é uma grande fé, é uma grande confiança. Porque a Madre Teresa de Calcutá, ela vivia na Europa. O que moveu a Madre Teresa de Calcutá a sair da Europa para começar a trabalhar lá na Índia com pessoas leprosas? O que moveu essa mulher para dedicar toda a sua vida para a caridade, para a doação? Senão a fé, a confiança e a certeza de que somos todos filhos do Pai, muito amados pelo Pai, e que estamos aqui mergulhados nesse momento, nesse planeta de provas e expiações, mas que está aí, né, no momento de transição para um planeta regenerado, mas ainda assim estamos mergulhados nesse planeta porque precisamos viver as experiências necessárias e só esse planeta aqui pode nos ofertar. Por isso estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, fé, na verdade, ela é essa qualidade, é esse atributo, é essa perfeição, aquisição do espírito humano. Muita gente tem um entendimento de fé acreditando que fé é algo cultural. Ah, eu tenho essa fé, porque a pessoa, na verdade, ela liga a fé à questão da religiosidade. Ah, meu pai tinha essa religião, meu avô tinha essa religião, no país que eu moro ou no lugar que eu moro, todas as pessoas têm essa religião, então eu tenho essa fé. E, na verdade, fé não é isso. Fé é um atributo íntimo do espírito. Tanto é que você pode perceber que existem pessoas que têm a mesma segmento religioso, mas você vê um fervor maior de uns e outros não, justamente por ser a fé, esse atributo e essa confiança que nós temos no Criador. Mas o que a doutrina espírita propõe para a gente? A doutrina espírita, uma das suas bases, é aquilo que ainda estava cantando na música, é a fé raciocinada. É a fé que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade, como afirma Kardec. Então, essa fé raciocinada, essa fé que ela é o além do crer. O Raul Teixeira, que é lá da minha terra em Niterói, lá do Rio de Janeiro, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala que o espírita, ele não crê,
o espírita, ele sabe. A nossa fé, ela tem que ser o saber. Porque tudo que a gente aprende, tudo que a gente adquire dentro da nossa doutrina espírita, ela tem que falar para o nosso mundo íntimo. Ela tem que nos aquietar. E a doutrina espírita é essa que vem nos esclarecer. Ela vem nos trazer respostas de dúvidas que a humanidade tem desde os seus primórdios. Para onde eu vou, qual é o objetivo da minha existência, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Então, por ter esse caráter raciocinado, a nossa fé tem que ser raciocinada. A nossa fé tem que ser o saber. Eu não creio em Deus, eu sei de Deus. Eu não creio que eu sou um espírito em processo de evolução espiritual. Eu sei que eu sou um espírito em processo de evolução espiritual e estou vivendo as experiências necessárias para o meu crescimento, para a minha evolução. Então, este saber se dá porque o Espiritismo nos oferta racionalidade, nos oferta lógica, ele vem atender esses nossos questionamentos. Então, sabendo que nós realmente seguimos uma doutrina que tem como base a fé raciocinada, a fé racional, a gente tem que ter um entendimento mais profundo para quando Jesus fala: pedi e obtereis. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveria montanhas. Muitas religiões, muitas pessoas têm um entendimento muito superficial. É aquela história da Xuxa, né? Querer, poder e conseguir. Então você junta os 3 dedinhos e você vai conseguir tudo o que você quer. Esse olhar para a fé, ele é imaturo. Ele é muito personificado. Ah, eu creio. Ah, se eu não conseguir aquilo, é porque eu não tive fé suficiente para conseguir aquilo que eu queria. Então, esse entendimento, ele é imaturo, porque diz-nos a razão que mesmo investidos de enorme credulidade inabalável, ainda assim, nem tudo poderemos alcançar. Por mais que a gente tenha fé, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que eu irei voar. Eu posso pular dessa janela e eu vou cair, porque eu estou desafiando as leis da física, do meu planeta. E a gente não pode desafiar as leis de Deus. Enquanto espíritos imperfeitos que somos, né, mergulhados aqui nesse planeta, para viver experiências que têm o objetivo de nos depurar, de nos tornar mais capacitados e mais perfeitos, a gente tem que viver aqui as experiências que esse planeta nos oferta, mas a nossa fé, ela é importante muito, porque ela é um atributo do espírito. À medida que você vai evoluindo, você vai adquirindo essa fé. Você vai adquirindo essa fé. Tanto que Kardec fala que pessoas que têm uma fé genuína, né, que é uma pessoa que traz, são espíritos mais experimentados, espíritos que já viveram, mais amadurecidos. Então, eles já construíram essa fé maior do que alguns, mais do que outras pessoas. Mas o que o Espiritismo, o que a razão nos oferta é justamente isso. E sabendo que a encarnação é um projeto para a evolução do espírito humano, antes de encarnar, a gente junta lá com os nossos benfeitores espirituais e vamos fazer o quê? Nosso planejamento reencarnatório. Então, nesse processo de planejamento reencarnatório, nós vamos vivenciar experiências, nós vamos vivenciar desafios, nós vamos vivenciar dores. Nós vamos vivenciar aflições, como Jesus Cristo falou. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, ele fala que nós teremos aflições. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, né? Perseverarem na fé, na confiança em Deus. E essa fé que Jesus nos convoca a ter é uma fé que transcende. É a fé que transcende. É a fé que está lá no Espiritismo, que nos afirma que nós estamos aqui no processo de evolução e que a encarnação na Terra, ela não é o fim. A encarnação na Terra, ela é um caminho. Ela não é o final, ela é o caminho. Então, entendendo que aqui é o caminho. Então, a própria Joana de Ângeles, ela fala que diante do sofrimento, que para a gente o sofrimento é algo muito complicado, a gente não quer sofrer, né? A gente tem um entendimento
que o sofrimento é algo ruim, que é negativo, mas para o espírito, que é imortal, este momento de dor, de sofrimento, de aflição, é uma experiência, e às vezes uma experiência muito rica. Uma experiência muito rica. Então, quando a gente pensa em fé racional, na verdade é um convite para a gente transcender a essa questão do corpo físico. A gente transcender buscando a consciência da nossa imortalidade. Nós somos espíritos. Nós não somos essas personalidades aqui. Eu não sou Cláudia, ele não é Marco, não é Inês. Não somos essas personalidades. Nós somos espíritos, filhos do Pai. Somos os seres inteligentes da criação. Nós estamos. Eu estou, Cláudia, que sou mãe do Tiago, que sou vó de não sei. Entendeu? Eu estou, mas eu não sou. Eu sou um filho do Pai. Um espírito que está passando pelo processo de evolução espiritual. Então, quando Kardec nos convoca a desenvolver uma fé racionalizada, uma fé racional, é porque nós precisamos transcender a questão dos nossos apegos, até apegos às nossas personalidades. A gente tem que transcender e entender que as experiências que a gente vai viver aqui na Terra, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente ore, por mais que a gente não queira ter, elas são necessárias para o nosso crescimento e para a nossa evolução. A Joana de Ângeles, ela afirma que nós devemos orar, orar, orar em agradecimento a Deus por todo o mal que não nos chega. Ó Pai, obrigada por não ter vivenciado o mal, por eu não ter sofrido algo que eu poderia ter sofrido, que eu fui livrada, que eu recebi esse livramento, obrigada. A Joana também nos ensina que nós devemos orar por todo bem que nos chega. Obrigada pelo bem maravilhoso, pelas coisas boas, por essa graça recebida no dia de hoje. E a Joana também nos ensina a orar em agradecimento pelo mal que nos chega. Pelo mal que nos chega, porque o mal que nos chega, ele não chegou à toa. E às vezes aquilo que o nosso entendimento sobre o mal, na verdade, o espírito imortal, né, que olha, que percebe, né, quando a gente consegue aí buscar essa consciência da imortalidade, a gente olha e pensa assim, olha, vivendo uma experiência, resgatando um débito, superando um desafio, está começando a evoluir, a crescer, está subindo um degrauzinho. Então, é o desenvolvimento dessa consciência que nós precisamos desenvolver através da fé. A fé que é o saber. Precisamos aprender que nem com toda a fé do mundo conseguiremos eliminar todos os obstáculos da vida, simplesmente porque muitos deles ainda não podem ser removidos. Não podem. A gente esquece que a gente é espírito, que a gente se encarna para aprender, para evoluir, para desenvolver nossas capacidades. E a importância da fé diante dos desafios da vida não é nos livrar da dor e do sofrimento, é nos dar coragem para enfrentá-los. É nos dar força para que a gente passe por esses desafios e sair do outro lado lá, nossa, olha, vivi essa experiência, foi difícil, foi duro, mas quando eu olho para trás, como que eu aprendi? Como eu saí dessa experiência fortalecido? E se a gente olhar com cuidado, a gente pode perceber até o auxílio dos amigos espirituais. Porque às vezes a gente é tão ingrato, a gente quando está no meio do furacão, a gente fica, meu Deus, por quê? Por que eu estou vivendo isso? Pois eu não mereço. Mas quando a gente passa pelo olho do furacão, a gente sai do outro lado, a gente olha para trás, olha o que eu vivi, olha o que eu passei. E a dor que eu passei, o sofrimento que eu passei, a experiência que eu venci, me tornou melhor, me ensinou muito, me desenvolveu um entendimento sobre essa situação, sobre aquela situação, me tornou mais sensível para a dor do meu irmão, me tornou mais sensível para a dor, porque eu vivi algo parecido, eu sei. Então, todas essas experiências, elas nos engrandecem, porque é para isso que a gente está aqui,
Vida na Terra é um projeto de educação para o espírito que está crescendo e evoluindo. E a gente também tem que lembrar que a fé ela é muito importante porque as leis de Deus elas são dinâmicas. Todas as leis universais elas são dinâmicas. E quando a gente pensa na lei de causa e efeito, porque a gente falou aqui em planejamento reencarnatório, né, que a gente vai, eu vou viver isso, vou ter que passar por essa experiência, elas não são exatas, elas não são impositivas, elas são dinâmicas. Muitos dos nossos débitos podem ser atenuados à medida que vamos nos transformando intimamente. Porque Deus, nosso Pai, Ele não quer a nossa dor, Ele quer o nosso aprendizado, Ele quer a nossa transformação. Os espíritos benfeitores, o nosso mentor espiritual, eles querem que a gente cresça, que a gente melhore. Então a gente pode acertar muitos débitos aí, não com sofrimento e com a dor. A gente pode acertar muitos débitos, muitas questões passadas através do trabalho, no amor, na caridade, ou simplesmente na transformação. Quando a gente olha assim pessoas que vão para o meio da selva, esses dias eu vi um filme que eu vi uma mulher que foi morar na África, na Montanha dos Gorilas. Ela morava sozinha com os gorilas. O trabalho dela foi extraordinário. Ela desenvolveu muito a respeito, né, dos estudos que ela fez. Ela era uma cientista a respeito do habitat, né, desses animais. Agora, o que move um ser humano a ir para o meio de uma selva para estudar uma raça de animal? Para estudar esses animais, os hábitos? Se não alguma espécie de débito. Eu não posso afirmar, mas talvez tenha sido ela alguém que tenha caçado esses animais. Aí ela volta para devolver, para fazer o bem, né? Porque assim é a lei. A gente tem que dar kit. Ninguém vai ao Pai se não, né, pagar ceitil por ceitil. Então a gente tem que dar kit. A gente tem que devolver para Deus, né, ou ressarcir os danos que causamos, mesmo que tenhamos errado. Porque, como somos espíritos ainda em processo de evolução e crescimento, a gente está, né, nessa caminhada. A gente erra, acerta, erra, acerta, a gente erra, acerta, acerta, erra, acerta, acerta. A Joana de Ângeles, ela fala que a Joana de Ângeles é mentora espiritual de Givaldo Pereira Franco, tá? Que tem a obra de psicologia profunda. A Joana, ela gosta de falar que nós erramos por duas vias. Erramos porque não sabíamos que era errado. A gente errou por não saber. A gente foi lá e fez porque a gente não sabia que era errado. E a gente erra também por falta de empatia, porque não tivemos condições de nos botar no lugar do nosso próximo, no lugar do nosso irmão. Por isso a gente erra porque a gente desconsiderou o sentimento do nosso irmão. Então a gente erra por falta de amor e a gente erra por falta do conhecimento e do saber. Então, esses erros, eles precisam ser ressarcidos para Deus. E esses erros também, eles precisam ser úteis para nós. Mesmo que sejam erros, eles fazem parte do nosso processo de aprendizado. Portanto, eles têm que se transformar em saber. E às vezes a gente precisa viver essas experiências para poder transformar esses erros em aprendizado. Porque isso assim se dá o nosso processo de evolução e o nosso processo de evolução espiritual. Então, o Emmanuel, na obra Roteiro, ele nos fala que a fé sob a luz da razão representa a convicção de que existe um plano maior, que tudo dirige e que nos proporciona exatamente aquilo de que necessitamos. Então, a fé raciocinada é aquela que vai nos fazer transcender a essas questões materiais, vai fazer transcender as nossas urgências. Nós somos imediatistas. A gente quer rezar e quer que a nossa oração seja atendida imediatamente.
E isso aí é imaturidade, que nós somos espíritos eternos, o que é uma vida, é um sopro na vida do espírito. Mas às vezes, para a gente que está aqui mergulhado na carne, ainda é difícil ter essa compreensão. Né? A gente quer os desejos atendidos, a gente não quer sofrimento. Eu lembro que quando eu era bem jovenzinha, né, eu tinha um senhor amigo, né, que ele tinha uma casa espírita, que eu frequentava a casa dele, e ele me falava muitas coisas que eu, quando eu era muito jovem, eu desconsiderava, né? Ele falava assim para mim: ninguém encarna para comer doce de leite. Aí eu, ai, tá bom, a minha encarnação vai ser ótima. Só dele que foi. E quanto mais eu vivo, mais eu me lembro das coisas que ele me dizia e como que faz sentido. A encarnação para comer doce de leite é uma encarnação sem propósito. É uma encarnação de pouco aprendizado, é uma condição de pouca elevação. Mas a gente também não tem que buscar o sofrimento, não é isso. A gente não tem que buscar o sofrimento. Mas quando ele chega, ele tem que encontrar a gente fortalecido. A gente tem que se fortalecer nos momentos de calmaria, de tranquilidade, e se fortalecer no Evangelho do Cristo. E na hora que o desafio chegar, é nele que nós temos que nos sustentar, na palavra de Jesus. Quando nos afirmou: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Ali, sintetizando toda a lei do processo da nossa evolução espiritual. Então, é nisso. É para isso que serve a nossa doutrina. É para isso que serve a fé raciocinada, para a gente desenvolver um amadurecimento. Não é quero, posso e os dedinhos para a gente ter tudo aquilo que a gente quer de forma imatura. Deixa eu ver aqui. Só estou com 28. Não, eu trouxe aqui para vocês uma história do que a gente vai encontrar na obra de André Luiz, chamado Processo Redentor. É uma obra chamada No Mundo Maior, no capítulo 7, é o Processo Redentor. Eu quis trazer essa história para vocês, porque quando a gente pensa em fé, a gente pensa, eu tenho fé, eu recorro à oração, eu quero buscar Deus na minha vida, eu busco o socorro da vida espiritual e os benfeitores ajudam. Mesmo que na hora que a gente esteja passando pelo processo complicado, a gente não perceba, mas quando a gente olha para trás, como eles ajudam? Como eles ajudam? E o bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer lugar que a gente esteja, como afirma Emmanuel. Qualquer lugar que a gente esteja, cada pranto que a gente seca, cada pão que a gente doa, cada palavra de esclarecimento que a gente doa, é isso, a gente está ganhando, né? Esses advogados na vida espiritual. A gente está aí construindo amigos, fazendo a nossa rede. Quando a gente trabalha na caridade, quando a gente trabalha na caridade, a gente sai do trabalho da sopa, a gente sai para o trabalho da obra do berço, a gente sai qualquer trabalho que a gente faz dentro das casas espíritas, que a gente coloca o nosso coração, que é a caridade desinteressada, quando a gente coloca o nosso coração. Já reparou quem são os nossos colegas de trabalho? Quem são os nossos colegas de trabalho? Os nossos colegas de trabalho é um Bezerra de Menezes, que está lá supervisionando o trabalho. A gente está aqui embaixo, mas ele está supervisionando. São os espíritos elevados. É uma irmã Anália Franco, é um Chico Xavier, que está supervisionando, está lá no alto supervisionando, mas eles são os companheiros de trabalho. Gente, que honra! Que honra ter esses companheiros de trabalho. E a gente não se atina, a gente não percebe, a gente mergulha no corpo de carne e fica pensando só nas nossas questões, os nossos botões. Ah, eu não quero sofrer. Ah, eu não quero me dar mal. Se você vê, quando você pega a codificação, ou qualquer outra psicografia, né, ou as histórias que a gente vê nas obras adjacentes, os espíritos eles se referem com maior carinho pelas encarnações mais difíceis, as encarnações mais complexas, as encarnações mais desafiadoras, porque foram essas que auxiliaram no processo de evolução, foram essas que foram mais ricas. Então, a gente não tem que buscar o sofrimento, a gente não tem que pegar um chicote e se açoitar, que nem faziam aqueles monges, né? Mas a gente tem que passar por esses processos com confiança de que Deus é nosso Pai e nos ama profundamente. Cada um de nós, de forma muito especial,
Somos todos muito amados, cada ser da criação, criado simples e ignorante, lá no início da nossa trajetória espiritual, lá no início, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Jesus, nosso grande governador espiritual, nos ensinou que Deus é amor. Se Deus é amor e fomos criados à sua imagem e semelhança, nós somos amor. E estamos aí realmente buscando acessar esse amor divino, que é a nossa essência. E a gente sofre porque a gente age fora do amor, a gente age contra a nossa verdadeira essência, a gente age contra Deus em nós. Mas estamos no caminho, estamos aí no aprendizado. Ora cai, ora levanta, vive uma experiência difícil, aí às vezes tem uma alegria também, porque a Terra não é um vale de lágrimas, né? Estamos aqui com esse processo de evolução, mas também temos muitas alegrias, fazemos muitos amigos, né? Temos muitos bons momentos, e é nesses bons momentos que nós devemos procurar Jesus. Jesus sempre nos estudos, para a gente se fortalecer, porque quando vier a tempestade, a gente está lá, firme, com a nossa fé robusta, conquistada. Então, eu quero ler para vocês a história de uma mulher de grande fé, que está na obra No Mundo Maior, no capítulo 7, e se chama Processo Redentor. Essa história é a seguinte: o Calderaro estava junto com o grupo, o grupo lá de André Luiz, né? E o Calderaro era o grande instrutor. E ele convidou todos aquele grupo de espíritos a visitar a casa de uma mulher, de uma jovem mãe. Essa jovem mãe, ela orava todos os dias, no mesmo horário. Inclusive, o Calderaro falou que esse hábito dela facilitava esses passes que ela precisava receber. Porque essa mulher, ela tinha um filho, que era um filho muito doente. Era um menininho de 8 anos de idade. E ele vivia numa cama, porque ele era deformado, fisicamente deformado. Ele não falava, ele não ouvia, ele não enxergava. Ele tinha uma vida quase vegetativa e mal se sentava. E eles visitavam a casa dessa jovem mãe para fortalecê-la com os passes. Eles davam passes revigorantes, porque essa mulher, ela trazia ali uma tarefa muito sacrificial. Ela cuidava daquele menino com grande dedicação. E André Luiz ficou no quarto observando o menino. E observando o menino, ele via, né, sentia-se penalizado, porque era um quadro muito comovente. Ele percebia que na ponta da cama existiam 2 irmãos, que estavam ali trevosos, de olho no menino. E o Calderaro, esses 2 foram aqueles que ficaram. A turba já foi embora. Quando viram esse irmão que anteriormente havia sido um grande tirano, que teria feito muito mal às pessoas, e depois do desencarne, ele tinha caído, né, nas mãos desses inimigos espirituais que ele arrumou, né, com as atitudes negativas dele, erradas, criminosas que ele havia feito. Daquele grupo todo, todos foram embora quando viram ele naquela condição de menino deformado, sem falar, sem ouvir, com uma vida vegetativa, mas aqueles 2 permaneciam na ponta da cama. Ainda permaneciam. Foi no momento que a mãe, ela saiu do quarto e começou a chorar. E ela começou a pensar: meu Deus, eu tenho tantas amigas que têm os filhos saudáveis, os filhos bonitos. Por que eu passo por isso? E foi nesse momento que o Calderaro dava o passe nela, o passe revigorante. E ela se recuperava na sua fé e na sua confiança e fazia uma oração. Fazia oração pedindo forças
para aguentar aquela tarefa sacrificial. E logo depois o calderário falou: você está vendo esses dois jovens esses dois espíritos que não perdoaram? Reparem como ele vai olhar para a mãe. Quando a mãe entrou no quarto, eles olharam para ela com imensa ternura, porque eles haviam aprendido a amar aquela mulher, porque eles percebiam o quanto ela era carinhosa, como ela era dedicada àquele menino. E ele comentou: o planejamento reencarnatório para eles é que, futuramente, esses dois meninos serão os seus filhos e serão o irmão do rapaz, do menino que está acamado, do doentinho. E essa mulher, ela veio em missão sacrificial para unir esses espíritos, porque ela vai ensinar esses dois espíritos que são inimigos dele a amá-lo. E assim o foi. Ela foi mãe deles dois e ensinou os dois meninos a amarem aquele menino doentinho até ele fazer 17 anos e desencarnar. E assim se dá a lei de Deus. A gente não sabe. A gente não sabe o que tem por trás de um sofrimento e de uma dor. Inclusive, André Luiz fala que muitos médicos sugeriram a ela: que tal uma morte suave para libertar o pobrezinho? Ele não tem cura. E ela falava: não. Fortalecida na confiança e na fé de que aquele irmão estava ali, vivendo no lugar que precisava viver, a experiência que precisava viver, e foi uma experiência libertadora. Depois dessa experiência, esse irmão se libertou e catapultou-se. Não tinha mais inimigos, não tinha mais débitos. Estava ali no final da sua aprovação. E é isso que Deus aguarda para a gente. A gente não sabe das nossas vivências. A gente não sabe porque somos mãe de alguém, somos esposa de alguém, somos filhas de alguém, porque vivemos essa experiência, porque o nosso colega de trabalho, a gente não sabe dos laços do qual estamos aí, que nos une aos nossos irmãos. Mas Jesus falou, naquele momento, né, em que os apóstolos passavam de um lado da margem do lago de Genezaré para outro. E Jesus convidou: pulem no barco, vamos passar dessa margem para outra. Convocando aqueles espíritos, né, os discípulos, a transcenderem, deixarem para trás o passado e olharem para o seu futuro. E foi nesse simbolismo que Jesus convocou. Quando chegou no meio do lago, surgiu uma tempestade. Nos conta o Evangelho que Jesus estava dormindo, estava orando, mas que estava quieto. E começou a tempestade. Raios, chuva, o lago se agitou, o barco ia de um lado para o outro, de um lado para o outro, e os discípulos desesperados: Jesus, Jesus. E Jesus não parecia acordar. E tudo, o barco de um lado para o outro, até a hora que um deles se desesperou e falou: Jesus, Jesus, acorde, não vê que perecemos. E Jesus acordou e falou: ó homens de pouca fé. Acalmou a tempestade, acalmou a chuva, tudo voltou à calmaria. E essa passagem só faz a gente pensar que quando a gente estiver vivendo uma tempestade, lembremos: Jesus acalmando a tempestade, acalmando os céus e dizendo aos discípulos: acalmem-se, homens de pouca fé, eu estou aqui. Então a gente tem que lembrar que no momento de sofrimento e de dor, nós podemos contar com o nosso Mestre Jesus. E que esse momento que Jesus fala: eu estou aqui, fique aqui, ó, nos nossos corações. Não importa aquilo que a gente esteja vivendo, não importa o quão sozinho a gente esteja se sentindo. Lembremos, Jesus está conosco. E é isso, gente. Muito obrigado. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês.